a gente chama de cor complementar. O que é a cor complementar? Geralmente a cor que está oposta no disco. Vamos supor aqui. Vamos riscar para cá. Fazer isso aqui. Ó, aqui o que acontece aqui? Aqui no círculo cromático, o amarelo está oposto do roxo. O que acontece? A cor complementar do amarelo é o roxo. Para que serve isso aí? Você sabe para que serve? Serve para quê? Para a gente fazer sombras, tá bom? Para a gente fazer sombra. Vamos supor que a gente quer escurecer um tom de amarelo. Então, a cor mais indicada vai ser o roxo para sombrear o amarelo, tá bom? Então, por isso que é bom a importância do círculo cromático. Então, quer ver? Eu vou fazer para vocês aqui. Ó, vamos supor aqui, ó, que eu tenho um amarelo, tá bom? Eu quero sombrear ele, eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho a gente vai formar um marrom, tá bom? Ó. Vamos fazer aqui na paleta aqui. Então vamos supor aqui, ó. Vou pegar aqui um amarelo. Então eu vou pegar aqui um pouquinho da mistura dos dois. Fazer um roxo. Então eu vou começar aqui, ó. Escurecer aqui. Entendeu aqui, pessoal? Ó. Aqui tá sujo o pincel, deixa eu... Mas aqui é bem amarelo, vamos colocar bem forte assim. Olha esse degradê ali. Tá bom? Então, para isso que serve o círculo cromático. Então vamos supor que a gente está fazendo uma paisagem. Estamos fazendo uma paisagem que é onde está no gramado, tem um gramado assim, um morro, um campo muito amarelado, ensolarado, assim, com tons puxados para o amarelo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fundo, nós vamos usar um tom assim escuro. Ó. Vamos pegar amarelo com roxo, que é o complementar aqui, ó. A gente tem o tom da sombra. Tá bom? Então a gente consegue sombrear o amarelo e dar luz mais amarelada. Não necessariamente amarelo, mas pode ser um verde mais queimado, puxado para o amarelo, entendeu? Então nós vamos trabalhar com isso aqui. Vamos supor, deixa eu explicar de novo aqui, vamos continuar. Aqui é a mesma coisa aqui, ó. Ó, então, vamos ver aqui, no verde. Aqui no disco, o complementar aqui do vermelho, se você for olhar nessa ponta aqui, é esse aqui, ó. Ele está oposto aqui, ó. Depois eu vou deixar para vocês aqui uma tabelinha, um círculo cromático bem explicadinho para vocês verem, que aqui eu estou desenhando, rabiscando, só para vocês entenderem bem. Então aqui, ó, oposto, ó, no disco, de uma ponta na outra aqui, oposto, tá o verde, né? Então o que acontece? A cor ideal para escurecer o verde é o vermelho, tá bom? Ou vice-versa. A cor ideal para escurecer o vermelho é o verde. Entendeu? Então é vice-versa. Então para que é isso aqui? Vamos supor que a gente está fazendo uma vegetação, uma mata. Tá bom? O que a gente vai fazer? Então eu vou pegar aqui, ó. Fazer um verde aqui para vocês entenderem. Aqui ó, vai depender muito do amarelo e do azul, tá bom? Para dar um tom. Vamos supor que a gente está fazendo uma mata aqui. Vou fazer um para vocês entenderem aqui. Que tem o verde. Então vamos supor que a gente vai escurecer, vai fazer uma mata, uma vegetação. E o fundo dessa vegetação tem que ser escuro, tá bom? O que a gente vai fazer? Pegar um vermelho, escurecer.
Você vai usar para escurecer. Aqui não apareceu muito, porque esse amarelo, ele está muito fraco, tá? Eu vou explicar para vocês aqui uma coisa, para vocês entenderem. Eu vou pegar um amarelo um pouco mais forte aqui para a gente entender. Por isso que é importante, a importância das cores primárias, ela ser intensa, porque às vezes você compra uma tinta ali, ela não é totalmente intensa, ela não é... Então a saturação dela tem que ser mais intensa. Vamos pôr aqui, esse amarelo aqui, ó. Esse amarelo aqui acho que está até mais forte, escorrendo um pouco de óleo aqui, mas agora vocês vão entender. Ó, já que nós estamos fazendo a mistura, vamos pegar aqui um azul um pouco mais forte aqui para você ver. Então isso depende muito da intensidade da cor. Esse azul aqui, ó, ele não é primário porque ele tem mistura de vermelho no meio e tem uma mistura também de repente uma mistura de preto. Ele não é, dá pra ver que ele não é puro. Esse é mais puro, mas aqui você vai entender. Pra você ver o que é que eu quero dizer pra vocês, ó. Se eu pegar esse tom aqui, o amarelo já está um pouco mais intenso, ó, e misturar com esse aqui, deixa eu tentar aqui. A gente tem um verde um pouco mais intenso. Então se eu pegar nessa mistura aqui do verde, ó, eu jogar um pouquinho de, vamos misturar aqui, ó, vermelho, amarelo, azul, amarelo, né? Azul, amarelo, a gente tem a cor escura. Ó. E um pouquinho de vermelho, a gente tem um tom para escurecer aqui, ó. Escurecer aqui, ó. Né? Então esse aqui, ó, vai um vermelho aqui e o azul que é o verde, eu fiz o verde lá, o amarelo com o azul, fiz o verde e acrescentei um vermelho lá na mistura. Tá bom? Então, ó, aqui tem um degradê, vai indo pro verde. Então esse seria um tom ideal para você escurecer a vegetação. Então a parte escura, a sombra da vegetação, esse tom, tá bom? Seguindo o disco. Então assim por diante, né? O complementar do azul é o laranja, tá bom? Se vocês pegar aqui, ó, tá cadê o laranja aqui? Vamos pegar daqui, ó. Pode ver que tá bico com bico, ó. Tá vendo? Complementar do azul é laranja, tá bom? Então vamos fazer um laranja aqui. Então vamos pegar um amarelo com vermelho. Deu laranja, né? Vamos pegar aqui mesmo, eu vou pegar nesse canto aqui, ó. Que é o laranja. Se a gente pegar um pouco de azul e misturar, a gente vai ter um tom para escurecer o laranja. Então, entendeu mais ou menos, pessoal? Deu para pegar aí o raciocínio? Por isso que a importância do círculo cromático. Então, para você fazer sombreamentos, né? Agora, eu vou explicar um negócio para vocês aqui. Vamos supor que... Eu vou fazer até um risquinho aqui. Eu vou fazer um risquinho mais ou menos aqui. Vamos dividir o círculo aqui. Ó. Tá bom? Dividir o círculo. Só para vocês entenderem. Vou fazer outra divisão para cá. Vamos dividir aqui para vocês entenderem. Então, por que eu fiz isso aqui? Ó, para esse lado, para cá, na metade do círculo aqui, mais para cá assim, para cá, necessariamente daqui, mais para cá assim. Vamos pegar mais daqui. Que amarelo até mais ou menos aqui. Para cá, essa parte do círculo, a gente tem as cores frias. Então, pegando desse amarelo aqui, do amarelo aqui, vindo para cá, para os verdes, os azuis, os roxos, até aqui, chegando próximo do vermelho, a gente tem as cores frias. Se a gente pegar aqui, ó,
Mesma coisa para cá, voltando, vindo até o vermelho, a gente tem as cores quentes, tá bom? Então, para que... deixa eu explicar. As cores frias são cores que se arremete à água. As cores azuis do céu, azulado, então são cores frias, né? Temperatura fria. As cores que lembram mais o sol, avermelhado, alaranjado, são as cores mais quentes. Então, na pintura isso é muito importante porque quando você quer distanciar alguma coisa, criar uma atmosfera de profundidade, perspectiva, você vai usar as cores mais frias. À medida que vai se aproximando as coisas, você vai deixando as cores mais quentes. Você vai escurecendo os tons, tá bom? Então, é isso aí. E dentro das cores frias, tem as cores mais quentes e tem as cores mais frias. Quando um verde ele vai puxando para o tom amarelo, automaticamente ele vai ficando quente. Mesma coisa se tem um roxo, se ele vai puxando um tom de roxo aqui, azulado, ele vai puxando para o tom do vermelho, automaticamente ele vai ser mais quente também. É a mesma coisa o laranja também aqui, ó. Se ele vai puxando para o amarelo mais frio, para o vermelho mais quente, tá bom? Então é isso aí. Então aqui a gente aprendeu nessa aula sobre o círculo cromático, as cores primárias, que são as 3 cores que através dela não tem nenhuma mistura. E aprendemos sobre as cores secundárias, que é a mistura de 2 primárias, e a terciária, que é a mistura de uma secundária com a primária, né? E aqui, vocês viram que eu não falei sobre o preto, né? Por quê? Porque o preto, a gente não é interessante usar aqui. Não é interessante porque, se a gente pegar, por exemplo, aqui, a gente pode criar o próprio preto. Se você pegar o amarelo com o azul, vamos pegar esse azul mais escuro aqui, e o vermelho, praticamente você vai ter um tom mais escuro. Ó. Quase preto, que é a que a gente vai usar para escurecer. Isso aqui fica mais bonito. De repente pode usar um pouquinho de preto e tal, mas eu não tenho muito costume de usar preto. Então eu uso essa mistura. Só que para essa cor ficar mais escura, tudo vai depender dos pigmentos que a gente tiver aqui. Quanto mais forte o amarelo e o azul, as cores aí, mais intenso vai ser o escuro que a gente vai conseguir. Vamos pegar, por exemplo, aqui, eu vou ver aqui para vocês, aqui, deixa eu ver se eu tenho um... Ó, eu tenho um amarelo indiano aqui, e eu tenho um azul mais escuro aqui, que é o azul da Prússia. Eu vou fazer uma mistura aqui para vocês entenderem, já que a gente já está falando sobre o assunto. Ó, esse aqui é um azul da Prússia. Olha que forte, que intenso que ele é. E o amarelo indiano, que também é mais forte. Olha aqui, se a gente pegar o azul da Prússia com o amarelo indiano, a gente tem um verde muito escuro. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. A gente tem um verde mais intenso. Isso aqui é excelente para fazer mata escura em primeiro plano, tá bom? Se a gente pegar essa mistura aqui, acrescentar um pouco de vermelho aqui, ó, o azul da Prússia aqui também, ó, a gente consegue um tom mais escuro para fazer a profundidade, ó. Tá vendo aqui? Eu usei um azul da Prússia, que é um azul mais intenso, com um pouco do vermelho. E se eu pegar esse azul da Prússia aqui, vou para vocês aqui, ó. Se eu misturar com esse carmim que eu mostrei para vocês ali, ó, eu vou ter um tom muito mais intenso, um roxo mais intenso do que aquele que a gente misturou ali, ó. Olha aí. Que legal. Né? Depois a gente vai fazer um exercício assim de mistura de cores, tá bom, pessoal? Então, esta aula aqui é sobre o círculo cromático, né? A gente aprendeu aqui. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue fazer todas as cores, tá bom? E é isso aí. Então, o preto a gente não usa, e também vamos falar do branco. O branco, para que ele serve?
ele serve para intensificar as cores. Vamos supor que a gente quer iluminar alguma coisa, vamos ver aí, a gente vai, qualquer objeto, uma paisagem, uma vegetação, então a gente vai fazer isso aí, ó. Vamos supor aqui, se a gente pegar o amarelo com o branco, olha aqui, a gente consegue, vou acrescentar aqui o branco, ó. A gente ilumina, ó, o amarelo, tá bom? Se a gente pegar o branco, jogar no verde, olha aqui, a gente ilumina o verde, só que eu não gosto, sinceramente. O que eu faço? Na vegetação, na paisagem, um dos erros aí que os artistas cometem, eu vou explicar para vocês, é pegar um verde de uma vegetação e iluminar com branco. Não faça isso, viu, pessoal? É um dos erros aí, iluminar com branco. Então você não faça isso. Aqui tem um verde aqui, eu vou explicar para vocês. Se vocês quiserem iluminar, você vai pegar o amarelo, vai jogar aqui um pouco de azul, de repente aí, ó, tá bom? E pegar e posso jogar um pouco de branco no amarelo. Você vai fazer um verdinho mais claro, ó, tá bom? Então, essa é a forma correta para você iluminar, tá? Não joga branco no verde que vai ficar muito amador. Então, dá para você conhecer uma pintura de um artista quando ele é profissional, quando é amador. Se você olhou na mistura de cores, viu ali que ele clareia a vegetação com branco puro, uma árvore verde, alguma coisa assim, aí a gente já vê que é uma coisa amadora. Assim, uma das coisas que eu aprendi com o meu professor, a gente aprendia muito, é a mistura de cores. Eu mesmo no meu trabalho, não sei se vocês perceberam, eu trabalho com muita mistura, eu misturo muitas cores para chegar num tom. Então isso é interessante, isso é muito legal. Uma das cores também, eu vou explicar para vocês aí, uma das coisas que assim, o que mais aproxima, deixa uma pintura, uma paisagem principalmente mais realista, é você trabalhar com cores mais neutras, entendeu? Então vamos supor aqui, o que é mais neutro? Eu vou explicar para você. Se você pegar aqui um amarelo, deixa eu pôr um pouco de amarelo aqui. Então nós estamos aprendendo aqui sobre mistura de cores, né? Essa aula vai ficar um pouco mais intensa, mais extensa, na verdade, desculpa. Mas é interessante vocês aprenderem isso aqui, ó. Amarelo, tá bom? Vamos pôr um pouquinho de azul, vamos fazer um verde. Aqui eu tenho um verde. Se eu pegar essa cor, se eu acrescentar um pouco de laranja, eu vou queimar a cor, ó. Tá vendo? O tom mais... A cor fica mais neutra. Tá vendo aqui? Ó, é isso aqui, ó. Deixa eu pintar aqui para você ver. Ó, ó o verde queimado. Então o que acontece? Essas cores são umas cores que aproximam mais do natural. Então, quando você for fazer uma paisagem, se você quer uma paisagem mais realista, fica mais natural, então você vai ter que queimar as cores que a gente fala, né? Então, como queima? Você vai jogar uma cor neutra. Se você pegar um verde, jogar um marrom em cima ou jogar um laranja, vai ficar mais queimado, vai ficar um verde queimado. Um verde oliva, um verde terra de siena natural. Então, essas cores aqui, ó, pratique muito isso aqui. Dê preferência a cores neutras. Se você pegar cores neutras, são as cores que mais aproximam do natural, tá bom? Então não use cores assim mais puras. Não que não deva usar, mas é uma dica, queimar as cores. Você joga nos verdes, queima com laranja, queima com marrom. Fica muito bom, tá bom? Fica muito bom, pessoal. Então é isso aí. Então, esta aula a gente aprendeu sobre mistura de cores, tá bom? Depois, em outras aulas, a gente vai aprofundar essa mistura de cores. Aí eu vou pegar e vou criar uma tabela com várias cores, a gente vai fazer vários exercícios, igual esse aqui, ó. Vários exercícios para a gente aprender a misturar as cores, porque é muito importante. A coisa mais importante é misturar.